Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um EliteCast. Nós estamos aqui num cenário diferente, porque estamos em Balneário Camboriú. Vim aqui para um evento e, coincidentemente, encontrei com duas alunas, né? Primeiro com a Elaine lá em Florianópolis, entregamos uma placa para ela de faturamento de R$ 200 mil. E chegando aqui em Balneário Camboriú, coincidentemente, outra aluna nossa estava aqui, a Deise Ferres. Então, Deise, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vinda. Se apresenta aí para o pessoal saber quem é a Deise. Primeiramente, é um prazer estar aqui, Murilo. Muito obrigada. A gente se esbarrou aqui em Balneário. Sou Deise Ferres, sou engenheira civil formada hoje e empresária, né? Principalmente empresária. São 3 empresas, né? Ferres Engenharia Limitada, que é de avaliações, perícias e projetos, Ferres Digital e Ferres Construtora. Então, já estamos aí com 3 empresas no ramo da engenharia. E olha só, antes da gente começar aqui esse bate-papo, eu vou ter que fazer aqui uma entrega especial. A Ferres Engenharia, a Deise Ferres, foi a primeira aluna a receber, a solicitar a placa de R$ 400 mil faturados com avaliações e perícias. Na verdade, só contando aqui essa história, a minha intenção inicial era fazer uma placa de 500, né? Só que ela ficou com medo de dizer, será que eu vou conseguir atingir os 500? E aí eu fiz a de 400. Porém, quando ela mandou para mim os comprovantes, mandou de 500 mil já. Então eu vou ter que fazer uma placa especial. Mulher de pouca fé. Olha lá, vamos lá. Que gente linda, né? Já vou colocar na minha parede de placas. E a próxima é de 800, né? Ele falou. Agora que eu tenho que bater 800. Eu sei que é fruto de muito trabalho. Imagino o tanto de trabalho para poder a gente conseguir atingir esse faturamento. Mas vamos lá então. Deixa aqui no meio aqui pro pessoal. Cuidado com a minha placa. Não vai quebrar a minha placa, não. Vamos lá. Vamos voltar agora no tempo. Tá. Eu queria entender o seguinte. Primeiramente, eu conheço um pouco tua história, né? Os perrengues que tu já passou aí na tua carreira de empreendedora, na tua carreira de empregada CLT, enfim, lojista. Esse perrengue todo eu já conheço. Agora, eu queria saber o seguinte, voltando lá atrás no tempo, em que momento tu decidiu fazer engenharia? O que te deu na cabeça na hora de falar assim, eu vou escolher fazer engenharia? Tá, é assim, não é muito motivador que eu vou falar, não. Tá, mas foi o seguinte, na verdade eu ia fazer educação física. O que tem a ver, né? Nada a ver. Por quê? Porque eu gostava de dançar. Então eu era uma dançarina. E eu dava já aula de dança. Eu comecei a dar aula de dança com 16 anos. E foi a época que eu lembro que lembra da Zumba, quando a Zumba estourou? E aí eu entrei nessa onda, eu já gostava de dançar e comecei a dar aula de dança. Enfim, aí vou dar aula de Zumba, as academias da cidade começam a me contratar. E eu falei, bom, vou fazer educação física então. E no belo dia, onde eu estava numa das academias, eu tinha o quê? Uns 19 anos já ali dando aula, eu perguntei para uma personal, uma amiga minha, personal. Falei, e aí, quanto que você ganha? Falei, para quanto que você ganha? Ela me falou, eu ganho X a hora aqui. E aí eu já tinha entendido que eu, como professora de dança, minha hora-aula ali já era muito mais cara que a dela. E aí eu pensei, tá, eu gosto de dançar, mas isso aqui não tem um ticket alto, isso aqui não vai me levar para onde eu quero, porque eu sempre fui muito ambiciosa e sempre quis ser milionária, isso eu sempre falei. Só que eu já tinha o pezinho lá na construção, né? Minha mãe construiu uma casa e eu gostava muito de ficar lá no meio dos pedreiros, eu já tinha esse pezinho ali. E aí eu falei, bom, construção, parece que esse negócio dá dinheiro, né? Acho que eu vou entender melhor sobre isso. E foi quando os meus olhos abriram para engenharia, né? Eu tinha pesquisado na época, então as melhores na época, a faculdade era medicina e o ramo da engenharia. Então foi quando eu decidi fazer engenharia, foi por isso, foi por dinheiro. Só também para contar essa curiosidade, eu também pensei em fazer tudo que você imaginar, biologia, odontologia, e eu fiz engenharia por eliminação. Na verdade, o meu foi qual era o mais fácil de passar, porque na minha época que eu fiz, né, vestibular, tu falou que tu tem um ano de formado, eu fiquei até triste aqui, porque vou fazer 21 anos de formado. 21 anos de formado, gente, é muito tempo. E aí, quando eu decidi fazer engenharia, eu lembro que a concorrência era 5-1 e direito era tipo 19. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer logo engenharia para me garantir. E aí fiz, né, também não tinha, assim, nem sabia exatamente o que eu ia fazer depois de formado, só que ao contrário de ti, eu não era ambicioso. Tanto é que eu brigava com meu pai que eu dizia que meu sonho era ganhar R$ 2.500. Olha, a cabeça. Mas o meu era 5.
O meu era 5 mil. Mas lá naquela época, 5 mil era um salário bom. E eu lembro que eu fazia a conta com meu pai que para provar para ele que com 2.500 eu tava feliz demais, né? Era muito inocente. Mas, voltando aqui, Ferres, e quando tava na faculdade, né? Então, na faculdade, a gente sabe que, infelizmente, eu vejo isso porque eu fui professor de faculdade durante quase 10 anos. A faculdade, ela traz ali o mínimo, né, para você ter um diploma, mas muitas vezes ela te transforma em uma pessoa com uma visão muito limitada, no sentido de que, né, tu não é preparado para empreender, tu é Não. preparado a vida toda para sair procurando emprego e tu só vê na faculdade de engenharia não sei quantas disciplinas de projeto de tudo, alguma coisa de construção. Então, muitas vezes o profissional de engenharia, ele sai da faculdade, né, bitolado naquilo dali, projeto, obra, projeto, emprego, 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 tem que procurar emprego. Então eu queria saber o seguinte, durante a tua faculdade, assistindo às aulas, tu pensava assim, quando eu me formar, eu quero fazer isso. O que que tu pensava quando tu estava estudando? Na faculdade, eu viajava na maionese, né? A verdade é essa. Por quê? Eu saí de casa muito cedo. Então, eu saí da casa dos meus pais com 16 anos. E eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. E aí, o que acontece? O trabalho me sugava muito, Murilo. Então, basicamente, eu não tinha tempo para pensar na faculdade em si. Tanto que no meu primeiro período da faculdade, eram 6 matérias, eu peguei prova final em 5. Tamo junto. 5! O professor da faculdade virou para mim e falou assim: que isso? Se você no primeiro período já pega DP não, né? Prova final em 5, você nunca vai conseguir formar. Você nunca vai conseguir aguentar uma faculdade de engenharia, dizia ele, né? Dizia ele. Então, como eu tinha que trabalhar para pagar e a faculdade eu fui fazendo o que estava dando ali para mim. Eu não tinha escolha. E aí eu trabalhava muito, porque eu trabalhava no comércio, né? E trabalhava sábado também. Então, de segunda a sábado eu tava trabalhando. E aí, como que você pensa? Eu vou fazendo a faculdade aqui e fui fazendo. A vida foi me levando ali, né? Aí eu fui fazendo, fui passando. Fiquei de dependência. Demorei 1 ano a mais para formar do que o normal. Coincidência também. Eu não era uma boa aluna, gente. Eu não era aquela aluna exemplar, não. Assim, não. Ai, aluna modelo, nunca fui. Então, assim, eu fui entregando o que eu podia entregar, conforme eu podia entregar, porque eu tinha que trabalhar. E se eu parar de trabalhar, eu não ia conseguir pagar a faculdade. Então, era isso. A vida era essa, não tinha que fazer. Eu tinha que pagar aluguel, água, luz, internet, a faculdade, comida, roupa, enfim. E aí, como é que você faz? É isso. Então, eu fui fazendo o que dava e não pensava em nada. Eu só queria pagar a faculdade. E pegar o diploma. E pegar meu diploma. E depois, assim, você cai muito na rotina, né? Então, o que eu pensava? Vou fazer projeto, vou ganhar 5 mil por mês. Era meu sonho. Era o meu sonho. Eu vou ganhar 5 mil por mês. Eu tô feita. Ai, meu Deus, cheguei no meu auge. Então, era isso. Esse era meu pensamento. Eu vou ganhar 5 mil por mês. Show de bola. Comigo também aconteceu mais ou menos parecido, tá? Eu também, a diferença é que eu fiz faculdade pública, né? Mas no primeiro semestre já reprovei disciplinas, reprovei várias durante o curso. Em algum momento eu comecei a me dedicar também aos meus trabalhos, mas principalmente estágio, né? Então desde o 4º período eu estagiei. E assim como a Daisy, também demorei 1 ano a mais para me formar. Então em vez de formar em 5 anos, eu demorei 6. O que eu quero que você entenda, que está assistindo aqui a gente, é que a faculdade ela não é uma corrida que quem forma primeiro ganha. Não. Você tem que sair o mais preparado possível. Então a Daisy, de repente, ela saiu preparada por conta de toda essa experiência, essa bagagem que ela teve fora da faculdade. Ainda que não tenha sido especificamente nas áreas de engenharia com estágio. Já já ela vai falar sobre isso, o que ela estava fazendo em paralelo com a faculdade. Mas é muito importante a gente entender que a gente precisa ter a prática do dia a dia. E a prática não necessariamente da engenharia, a prática da vida, de desenrolar, de ser desenrolado. Hoje eu percebo que tem muita gente que se forma, mas se soltar ela ali, ela não sabe solicitar um documento, né, num cartório, é travado, né, não consegue desenrolar. Então, por isso,
Não importa quanto tempo você demora para se formar, não importa quantas DP você pegou, quanto você reprovou, quanto tempo demorou para se formar. O que importa é a sua capacidade de colocar em prática aquilo que você aprende. Então, a vida, ela ensina muito, tanto quanto a faculdade. E aí eu queria até exatamente te perguntar isso, Deise. Quais eram esses trabalhos que tu fazia para conseguir pagar a faculdade, né? Tu conseguiu estagiar, por exemplo, ou foi só mesmo trabalho? Como é que foi tua vida durante a faculdade? Tá, eu era professora de dança ali, beleza. Só que aí a dança não me dava o dinheiro que eu precisava para pagar a faculdade. Então, vou arrumar um CLT, né? Fui na onda do geral. Então, foi quando eu me tornei vendedora de sapato. Então, eu vendia sapato numa loja famosa da cidade. Então, beleza, vendia sapato. Só que, em paralelo a vender sapato, só o salário lá não dava conta. Então, eu tive que dar aula também. Então, por exemplo, eu tava na loja de sapato, aí eu entrava 8 horas na loja. Eu dava aula às 6 horas da manhã. Então, eu acordava às 5h30 da manhã, ia pra academia, dava aula de dança, saía da aula de dança, chegava na loja, tava na loja. Aí, no horário de almoço da loja, eu ia dar aula de dança. E depois da loja, quando a loja acabava às 6 horas da tarde, eu ia dar aula de dança. Então, eu ia colocando as aulas de dança no meio do CLT ali, né? E o pessoal da loja bravo comigo, tá? Porque às vezes eu chegava suada, né? Tinha que trocar de roupa, às vezes eu precisava de 5 minutos pra eu trocar de roupa, era um caos, né? Então, assim, era difícil conciliar. Fora isso, eu tinha que estudar. Beleza. Aí, não tava dando mais a loja tava me sugando muito. Foi quando eu pedi a rescisão, né? E fui abrir uma empresa. Peguei toda a minha rescisão. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha conta. Nunca tinha visto. Que eu quero uns 10 mil. Nunca tinha visto naquela época. Aí eu falei, eu vou montar um negócio. Porque, né, a minha mãe já tem a veia empreendedora, meu pai também. Eu falei, então talvez a minha saída seja essa no final das contas, né? E como, presta atenção, eu dava aula de dança, então eu tava no meio do quê? Academia. Então o que eu fui fazer? Montei um restaurante de comida saudável. Beleza. Montei um restaurante de comida saudável, fiquei com ele um tempo, e aí eu fui ampliar ele. Então, por exemplo, o restaurante, ele era na garagem da minha casa até então. Não tinha gasto nem nada. Mas quando a gente decidiu ampliar e fazer uma loja maior, aí foi quando eu pedi um dinheiro emprestado para minha mãe. Eu abri essa loja, investimos um dinheirão nela, e aí depois de 30 dias, né? Foi 30 dias, não foi, amiga? Eu acho. 30 dias veio a pandemia e o lockdown e fechou tudo. E foi quando eu fali, né? Eu tava com o quê? 22 anos, eu acho? 23 anos. E aí eu fali, né? Então, resumindo, a minha faculdade não tinha terminado, porque eu tinha pegado um monte de DP. Eu tava com muita dívida e falida, assim. O que eu ia fazer? Entendeu? Então, esse foi o ponto que eu cheguei, que eu falo que pra mim, foi o fundo do poço, assim, da minha vida. E aí, eu tive que ter os próximos capítulos, né? E no meu caso, só para ver como as nossas histórias elas são parecidas até, eu, na verdade, assim, eu sempre fui empregado na minha vida, né? Então, desde que eu me formei, né, eu vou completar 21 anos, essa é a minha primeira semana que eu tô completando hoje. Hoje eu tô completando uma semana de desempregado. Durante toda a vida eu fui empregado. Empregado de construtora, depois passei num concurso de um banco, né? E fiquei nesse banco durante 16 anos e 10 meses. Mas mesmo enquanto eu estava no banco, com um salário fixo e um bom salário, né, para a realidade dos engenheiros do Brasil, digamos assim, uma média geral, mesmo com um bom salário, eu também cheguei nesse fundo do poço bem aí, que foi exatamente numa separação, né? Brabo, viu, gente? Nessa separação, só meu cartão de crédito estava com um débito de 80 mil. Cartão de crédito... 80 né? Também? Porque a minha dívida era de 80, viu? Aquele que tu não paga e vai só aumentando. E olha só como às vezes, né, é exatamente assim como a Deise, né, chegou no fundo do poço e eu também cheguei, eu lembro, eu ficava com vergonha, porque embora eu tivesse um salário excelente, eu tava com tanto débito, tanta dívida em cartão de crédito, em tudo, que eu não tinha mais crédito. Então, às vezes, eu tinha que passar na casa da minha mãe para pedir para ela R$20 para botar de combustível no carro para eu ir pro banco. E aí, mamãe falava, Murilo, que vergonha, você ganha um salário tão bom e precisa ficar me pedindo R$20.
Então, realmente cheguei no fundo do poço. E o fundo do poço, muitas vezes, é o melhor local para você se reerguer. Então, ali foi que peraí, eu tenho que fazer alguma coisa a mais para ganhar dinheiro, porque senão não vou dar conta. E aí foi exatamente, isso foi em 2015, por aí assim, que eu abri a minha empresa, né? Morrendo de medo, devendo tanto que a minha primeira empresa, eu não tinha dinheiro para comprar um bebedouro de água. Aí eu fazia o quê? Eu levava as águas congeladas, né? Botava água para congelar em casa e levava aquela garrafa que ela ficava o dia todinho lá descongelando para eu beber a água. Mas observa que foi a melhor coisa que me aconteceu, né? Afinal de contas, eu tive a oportunidade, né? Que talvez, acho que muita gente está me chamando de louco, de pedir demissão de um banco, né? Em que eu tinha um salário altíssimo, né? Comparado aí com a realidade dos brasileiros e até mesmo dos engenheiros. Mas vamos lá, Daisy. E aí tu te formou, né? Então chegamos aqui, pronto. Daisy, finalmente, depois de todo esse perrengue, conseguiu receber o diploma. Qual foi a tua primeira experiência com a engenharia mesmo? O que tu fez logo depois de formada? E não sei se se já vai encaixar nessa mesma pergunta, em que momento apareceu para você aquela área das avaliações de imóveis? Onde é que tu viu isso para que pudesse te abrir os olhos, né, para enxergar essa área? Eu comecei a atuar com avaliação de imóveis antes da faculdade. Então, isso antecede o diploma. Sim. Não é depois do diploma. Por quê? Acho até importante a gente pegar muito esse ponto aqui, Murilo, que nem você falou. Você estava passando por uma separação e eu tinha acabado de falir também, passei por uma separação, porque eu também ia casar, né? Então, tudo dando errado. O que acontece? E olha pra você ver, a fase que você chegou pra gente, porque tem eu e minha irmã, tá, gente? A minha irmã, ela é engenheira e ela é mais velha que eu. Então, ela já era formada e eu estava me formando. Minha irmã, ela tem 1 ano e meio na minha frente. E o que acontece? Como que você acha que a minha autoimagem estava naquele momento que eu te conheci? Então, eu tava assim, eu não sei empreender. Se eu já fali uma empresa, eu vou falir mais. Eu sou uma péssima administradora. Fui traída pelo homem, não sei nem ter relacionamento também, não sei nada. Então, a minha autoimagem naquele momento estava desse jeito. Então, eu tava morrendo de medo de abrir um negócio novo. E até isso, gente, é a minha irmã, não fui eu não, tá? Foi a minha irmã que insistiu pra gente entrar. Então, foi a minha irmã que te viu. Eu já te via lá, mas, né? Então, foi a minha irmã que te viu. E conjunto a isso, veio uma empresa pedir pra gente fazer as vistorias. Só que eu não entendia, né? Eu falava, vistoria? Como assim? Ah, não, você vai tirar a foto do imóvel e vai passar pro engenheiro. E aí foi quando tá. E eles me pagavam, Murilo, acho que era R$80 por vistoria. Gente, faz as contas. Naquela época, eu acho que o dia do salário mínimo era R$50. E eu fazia uma vistoria em 30 minutos, 40 minutos eu fazia uma vistoria e recebi 80. Falei, o que é isso? E eu nem sabia que era coisa de engenharia. Só que aí, como eles falavam, você vai passar a foto pro engenheiro. Aí eu, peraí, engenheiro? Aí eu comecei a ficar mais esperta comecei a bisoiar, vamos colocar assim. E aí a minha irmã chegou e falou. Contei isso pra minha irmã, a gente já tava meio... A gente é fuça, né, Murilo? Eu e minha irmã, a gente é muito fuça nas coisas. Dá pra ver. As coisas que a gente arruma aqui, a gente só arruma confusão mesmo. E aí a minha irmã falou, olha, tô vendo esse cara aí falar, esse Murilo aí, eu acho que ele tá falando disso aí que você tá fazendo. Vamos ver? E a gente foi ver e era mesmo. Avaliação, vistoria. E a gente, nossa, então se é R$80 a vistoria, quanto será que deve ser uma avaliação? Se eles estão me pagando R$80, quanto será que vai pagar, então, pra... Enfim, pra fazer a completa. E aí, Murilo, eu não queria abrir a empresa, tá? Eu lembro, amiga, a gente morava junto. Vocês não podem ver, mas a amiga minha tá aqui. A gente morava junto. Eu lembro até falei pra ela, falei assim, nossa, amiga, eu acabei de sair de uma empresa... Eu não quero abrir outra empresa. Gente, eu tinha descobrido, quando eu fali, os funcionários me roubavam. Gente, foi pesado, foi traumático mesmo. E eu falei, eu não quero abrir outra empresa, e minha irmã tá me chamando aqui, ela tá me chamando. Aí eu falei, quer saber? Então tá bom. E aí foi quando a gente adquiriu o Elite e a gente entrou, tá? Então só que aí, olha pra você ver o gap. A galera, eu vejo muito isso, tá? Porque muita gente da avaliação me chama ali também. Todo mundo.
Você vê que a pessoa compra o seu curso, às vezes não desenrola, não faz um laudo. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu nem formada era, eu já tava fazendo laudo. Eu, eram os meus laudos. Você tá entendendo? Então, olha, eu nem formada tava, eu engoli o curso. Né? Eu demorei um pouquinho ali, né, pra eu pegar a velocidade, mas depois eu peguei e acabou. Então, eu engoli o curso, eu já fazia laudo. Antes de estar formada, eu já sabia fazer comparativo, eu já sabia fazer muita coisa. Então, eu já estava pronta. E aí, a gente credenciou no banco. Foi quando a gente credenciou no primeiro banco, que foi o Banco do Brasil. Só que a gente já não estava muito satisfeita com a demanda, né? Porque você sabe, tem bancos que são melhores, tem outros que não, gente. É o mercado é assim. E aí, a gente já começou a pensar em outras formas de poder ganhar mais. Então, a gente já começava a olhar para o edital com outros olhos. Nossa, o que eu posso fazer aqui para ganhar mais, né? Então, gente, só pra vocês entenderem. Então, a gente credenciou com o CREA da minha irmã, mas eu já tava por trás, eu já sabia fazer tudo. Pra quê? Pra quando eu formasse, eu peguei meu diploma, gente, já tava com os meus laudos prontos, Murilo. Então, assim, eu peguei diploma, tirei o CREA, no outra semana já tava com as RT prontas, meus laudos prontos. E aí, eu já entrei com o meu CREA também. E aí, a gente começou a escalar, né? Que é o que a gente faz hoje, então a gente começou a escalar. Então, percebam, né? Como que é? Traumatizada, nananana, fui abrir empresa e mesmo sem formada, fui, estudei, fiz laudo, tava pronta, né? Então você tem que estar pronto. Isso mesmo. E dois pontos importantes aqui que a Deise comentou. O primeiro ponto é essa questão das vistorias, né? Eu sempre falo que isso hoje é uma oportunidade para quem está começando. Por quê? Porque essas empresas, elas são contratadas pelos bancos, né? E muitas vezes elas não conseguem ir ao local da vistoria, então elas terceirizam essa vistoria. Atenção, isso só é possível, tá, nos bancos privados. Nos bancos públicos, né, quando você se credencia, obrigatoriamente quem tem que ir é o profissional credenciado. Então, se você quer atingir uma região que você não consegue ir lá fazer a vistoria, necessariamente você vai ter que pegar um profissional daquela região e colocar como um responsável técnico da sua empresa. Então, não posso chegar aqui e ligar para qualquer engenheiro e pedir para ir por mim. Não tem como fazer isso nos bancos públicos. Já nos bancos privados, nas licitações, isso é totalmente possível, tá? Você terceirizar. Agora, você vai pensar exatamente o que a Deise pensou. Geralmente, uma avaliação da mais simples, né, que, por exemplo, a Caixa Econômica paga, é em torno de R$ 500, aí, considerando o valor de 450 mais deslocamento. No caso do Banco do Brasil, a mais barata é 630. Ora, a empresa ela vai pagar imposto, ela tem que ter o lucro dela, então ela, quando contrata, né, um outro profissional, ela paga aí valores de 80, R$ 120 nessa faixa. Mas, como a Deise falou, é um serviço muito simples, né, muito rápido fazer essas vistorias. E muitas vezes eles permitem até que profissionais ainda não formados façam essas vistorias, embora, obviamente, o ideal, né, de acordo com a norma, seja que sejam profissionais formados. Mas, então, isso vem acontecendo e isso fez, então, com que a Deise descobrisse essa área. E aí, olha só, eu sempre falo sobre isso, né? Às vezes, tá até conversando com ela aqui antes, a gente cansa, né, ela está começando agora a Ferres Digital, né? Se expor na internet. Eu tô nessa desde 2017, me expondo na internet, produzindo conteúdo. Então isso às vezes isso cansa. Então às vezes eu penso assim, pô, eu vou parar, não dá mais, chega, tá bom, chega desse estresse. Mas quando a gente vê que a gente consegue atingir pessoas, né? Qual seria a chance de eu conhecer a Deise se eu não tivesse, né, divulgando o meu curso para poder ensinar as pessoas essa parte de credenciamento? Então, quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente está mudando a vida de pessoas que a gente nem imagina. Então, hoje, graças a Deus, né, eu cheguei aqui em Florianópolis, já encontrei uma primeira aluna, já entreguei uma placa para ela, já estou aqui com a Deise, já estou entregando outra placa. Então, assim, o professor, ele lança uma semente, né? E no caso aqui com o digital a gente consegue lançar milhares de sementes e essas sementes, muitas delas se tornam árvores que geram muitos frutos, né? Então, eu tive num evento lá na Hotmart, né? Onde o CEO da Hotmart falou assim para mim, eu nunca vou me esquecer disso. Vocês que estão aqui, vocês mudam a vida de pessoas. Então, vocês não podem desistir. Vocês têm a obrigação de continuar. E isso mexeu muito comigo, né? Até estava falando aqui com a Deise, né? Poxa, às vezes eu tenho vontade de dar uma diminuída no ritmo, né?
nessa questão do online e tal, desapegar um pouco, mas aí eu fico pensando, poxa, quando eu fizer isso, eu tô deixando de dar oportunidade para uma outra pessoa conhecer essa área, né, e se desenvolver. Então, é uma coisa que realmente a gente tem a obrigação. E a Daisy já está começando a colher também esses frutos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque ela também hoje já tem mentoradas, né? E a gente conversa muito sobre isso, sobre essa questão, né, do digital. Enfim, mas Daisy, sobre essa questão do escalar, né? Eu queria exatamente que tu comentasse com o pessoal sobre isso. Porque assim, de novo, né, o brasileiro, ele é muito bitolado a que a vida fosse linear, ou seja, nasceu, estudou, se formou, trabalhou, né, conseguiu um emprego, se aposentou, mas a vida não funciona mais assim. Então, pessoas que saem da caixa, né, saem dessa linha de montagem, elas são raras. Então, assim, você já pensou na questão de empreender, isso já é talvez, sei lá, 1% da população, e tu já pensou em não apenas empreender, porque talvez muita gente até se credencie no banco, fique fazendo ali as ordens de serviço e tal, dá para ter uma remuneração legal, mas vai romper. Mas não vai romper. Vai romper. Isso. E aí eu queria saber, então, exatamente isso. Como é que foi esse teu processo de escala dentro das avaliações? Então, quais são os bancos que você está já credenciada? Se você já atende mais de algum estado, se você já tem quantos profissionais no teu quadro. Dá uma pincelada sobre esse processo aí da escala. Certo. Vamos lá, eu tenho um lema, né? Que é de um só marido. Né? Eu sempre falo isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Sempre nós temos que atacar as diversas atividades que nós pudermos. Então, é igual você falou, o brasileiro tem muito esse tipo comportamental de querer ser linear. Então, o que é isso? Vamos colocar isso dentro da elite, então, dos mentorados do Murilo. Quer fazer só atividade básica, né? Porque assim, gente, são vários graus de laudo. O laudo mais simples, ele vai te levar a um lugar. Se você faz mais, né, outros tipos de laudo, você vai conseguir pegar mais serviço. Então, o que acontece? A gente saiu do comum ali, né? Nossa, quantos laudos eu posso aprender? Quantos laudos eu posso fazer? Cadê os imóveis que eu tenho que avaliar? Então, o que a gente fez, tá? Por eu e a minha irmã já sermos duas, a gente pensou, bom, se tem duas, se a gente pode colocar duas, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Só que o que eu quero deixar bem claro aqui é que a estratégia varia de acordo com cada edital. A mesma estratégia que eu tenho para o edital da Caixa não é a mesma estratégia que eu tenho para o edital do Banco do Brasil, não é a mesma estratégia que eu tenho para o Polpex, não é. Então, nós traçamos as estratégias de acordo com o edital. Por quê? Porque a gente tem que seguir regras, concorda comigo? Como ele falou, os bancos privados, eles aceitam que outras pessoas vão vistoriar. Os públicos não. Então, minha estratégia já mudou ali. Eu não vou burlar, né? É fraude, viu, gente? Pode não. Não pode, não. Então, o que acontece? Então, o que a gente fez? No Banco do Brasil, como ele permite, né? Tô dando um exemplo aqui. Mas tem um edital agora que tem uma errata, né? Que não pode mais, né? Agora, o de laudo completo. Então, olha para você ver, a gente adotou a mesma estratégia da Caixa para esse edital, mas tem outro que abriu agora, né? Então, o que acontece? A gente começou a chamar outros profissionais para entrar, tá bom? E cada profissional fica responsável por sua região, por sua vistoria, né? E é claro que a gente... você vai falar assim, Ferres, mas tem custo de empresa, exatamente, né? Então, você tem que sentar, né? Tem toda uma estratégia com o contador, com impostos, com a RT... e de como a gente vai levar esse profissional. Então, assim, dentro da minha empresa, a gente já tem um sistema, Murilo, pra você ter ideia, eu tenho um sistema que, vamos supor, caiu para profissional X, eu nem encosto. Assim, já cai lá, ela é o do nome dela, ela já vai agenda a vistoria, já faz o laudo, já sobe na plataforma. Então, a gente criou processos dentro da empresa para que isso funcionasse, né? E estamos criando faz o quê? 2 anos, viu? 2 anos, acho. 2 anos criando os processos. Então, abrimos mais estados. Então, hoje estamos no Paraná, sul de Minas, né? Que eu sou mineira. Então, viemos do sul de Minas e São Paulo. Agora, a gente vai abrir mais algumas regiões. Só que, com a mudança do edital, a gente teve que traçar novo. Então, assim, a gente já estava com tudo muito pronto. A gente ia pegar, acho que os 10 estados, né? Só que veio a mudança do edital. O edital veio muito diferente. Então, a gente teve que traçar uma nova estratégia para estar escalando isso, tá? Então, é isso que eu tô falando. Então, 3 estados onde a gente já tá.
Banco do Brasil, né? E a Caixa, agora a Caixa só permite uma região. Então, a gente teve que limitar. Entramos em São Paulo, né? Até então, estamos aguardando aí os próximos capítulos para ver, porque a Caixa pode abrir a qualquer momento e permitir que a empresa entre em outra região. Só que a pessoa tem que estar pronta, gente. É um know-how, assim, que ele é plantado, né, Murilo? Então, assim, não é algo que você vai conseguir do dia para a noite. Eu vejo muito isso também, né? Que tudo seja do dia para a noite. Não tem como. Então, assim, a gente está plantando há muito tempo, né? Estamos plantando há muito tempo. Nem a Caixa pediu um acervo de 10 laudos, né? Enfim, nem estou lembrando agora. Eu credenciou 2 profissionais agora neste edital, tá? Nós já tínhamos laudo, nós já tínhamos tudo pronto, né? Foi alguma coisa ou outra que a gente lapidou lá para ir mais redondo, mas a gente está pronta, entende? Então, é muito isso. E agora, Banco do Brasil, a gente vai continuar escalando, vamos continuar abrindo estado, né? Tem um investimento da empresa, porque você tem que tirar a CREA no estado. Gente, tem tudo isso, tá? E essas contas, elas têm que fechar, senão não tem lucro não mesmo. Realmente, as contas têm que fechar. E aí vem a parte empreendedora estratégica. Exatamente. E uma coisa importante, tá? Como a Ferres comentou aqui, a Daisy, que os editais, eles a cada edital que tem sido lançado, eles têm aumentado a régua, tá, pessoal? Então, assim, tava lá tudo tranquilo, edital 2018 do Banco do Brasil, 2019, tranquilinho. Quando chegou no 2020, o BB 2023 já começou, né, a complicar um pouco mais, né? Já teve locais que exigiu 2 laudos pelo evolutivo e tal. E quando saiu da Caixa, veio totalmente disruptivo, ou seja, já exigindo uma quantidade maior de laudos, já limitando essa quantidade de regiões. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Inclusive agora o do Polpex, por exemplo, que saiu agora, ele inclusive já pede que o profissional ele tenha, que seja credenciado de outro banco há 1 ano, né? Então, ou seja, à medida em que passa o tempo, a exigência vai ficando maior. Então eu vejo muita gente que fica esperando o momento certo, esperando o momento certo, esperando o momento certo. E aí a régua está subindo, a régua está subindo. E aí vai ficando mais difícil dela alcançar aquela régua. Então a gente tem que entrar nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sei que, como a Deise comentou aqui, né, é trabalhoso? É. Às vezes é um pouco burocrático? É. Mas a gente precisa vencer esses obstáculos, né, para poder a gente iniciar na área. E à medida em que a gente vai, né, ganhando experiência, a gente alavancando a nossa carreira. Porque é outra coisa que a Daisy comentou. Muita gente se credencia apenas no nível mais fácil do edital e morre ali. Aí diz assim, mas poxa, a remuneração não tá boa. Claro, tu tá numa atividade que a remuneração é baixa, e que a fila de credenciados é gigantesca, porque todo mundo está ali. Agora, à medida que você vai subindo o nível, você vai participando de filas menores e com remuneração maior. Ora, por exemplo, o caso do Banco do Brasil 2023, o edital, ele tem 6 níveis de atividade. Se você consegue se credenciar na atividade 6, você automaticamente está em todas elas. Então, ou seja, você está em 6 filas para receber demanda. Então, em vez de você receber somente demanda de R$450 ou de 1.450, tu está correndo o risco de receber uma demanda de R$9.000, por exemplo. Então, se tu receber uma demanda de 9.000, uma de 6.000, uma por mês, já é um valor razoável, né, para complementar ali tua renda. Aí, agora, se você pensa de forma estratégica, como as meninas da Ferres Engenharia, de já credenciar outros profissionais em outros estados, você consegue, então, multiplicar esse faturamento. Então, assim, tem muita gente que tem receio de abrir uma empresa, né? Porque a gente sabe que, claro, todo negócio existe um risco. E tem gente que tem aversão a risco. Então, eu sempre falo que essas pessoas, né, elas vão trabalhar para aquelas que gostam do risco, né? E que querem aumentar os seus resultados. Então, tem para todo mundo. Agora, Deise, uma coisa que tu comentaste para mim, né? E eu falo isso com tristeza. Eu tenho certeza absoluta que eu talvez seja o professor que mais tem alunos no Brasil, né? Só que, qual é a grande realidade, pessoal? Tem muita gente que tem iniciativa, mas não tem acabativa. A Deise comentou aqui que ela, quando pegou o curso lá, ela devorou, começou a fazer os laudos, e tem muita gente que se matricula no curso, às vezes assiste 1 ou 2 aulas, aí começa o dia a dia dela, aquela procrastinação e tal. Quando vê,
passou um ano e ela nunca pegou no curso, nunca aplicou nada. Então a Daisy comentou comigo numa das lives sobre a dificuldade que ela tem de encontrar profissional que cumpra os pré-requisitos do banco. Eu falei, não é possível, Daisy. Com esse tanto de aluno que eu tenho, tu ainda tem essa dificuldade? Então, Daisy, queria que tu comentasse aqui, nesse processo de expansão, essa questão, né, de como você faz essa captura de outros profissionais, né, dessa dificuldade. Comenta um pouco com o pessoal. Sim, é verdade, né? Eu tenho até muitos alunos seus que me procuram querendo entrar na Ferres, só que aí a gente tem pré-requisitos, né? Por exemplo, para um profissional entrar com a gente, ele já precisa ter um laudo evolutivo e um método comparativo. Aí eu pergunto assim, cadê seu laudo? Aí eu juro pra você, assim, de 10, 9 me responde assim, eu ainda não comecei. Então, assim, não tem como eu te credenciar, meu amigo. Você tá entendendo? Então eu falo assim, faz o laudo, aí você volta aqui. E aí ele não volta. Então, eu falo assim, ó, e eu sou muito sincera também em relação, ó, pra credenciar comigo, são profissionais que não querem abrir empresa. Claro. Por quê? Não faz sentido, gente. É muito trabalhoso você se credenciar no banco. Quando a gente vai credenciar um profissional, é um aditivo contratual que nós fazemos. Geralmente, demora 3, 4, 5 meses para você assinar esse aditivo. Aí você imagina, eu invisto nesse profissional, né? Porque ele vai ter toda a base da minha empresa, ele vai ter acesso à nossa nuvem, ele vai ter contrato conosco, exclusividade, a gente tem tudo lá, tem um jurídico por trás. Gente, é assim, é uma base muito forte que a gente tem ali. Pra depois ele do Neida virar pra mim e falar assim, agora eu vou abrir uma empresa pra mim, tchau. Então, eu sou muito sincera nessa parte. Já falo assim, ó, quer ter empresa? Não vem comigo. Vai lá abrir sua empresa então e seja feliz. Um beijo, um abraço, meu amigo. Tchau, até a próxima. Agora, não quero ter empresa, Ferres. Eu realmente, porque tem muitos profissionais que tá levando como uma renda extra, tá aprendendo, né? E, gente, não existe só banco, não. Né? A gente presta muito serviço privado, que, ó, a maioria é mais privada ainda, né? Que a gente presta, né? Outros laudos que a gente faz. Então, eu vejo muito isso. Aí eu falo assim, ó, os pré-requisitos não querer abrir empresa. É o primeiro, porque se você já quer, já não entra. Segundo, eu quero um laudo evolutivo e eu quero um laudo de método comparativo de dados de mercado. Pronto, cadê os laudos? Tá entendendo? Então, assim, não tem como eu te credenciar. E eu não dou laudo pra ninguém, não. Não adianta me pedir que eu não dou, não. Você tá entendendo? Então, é um pouco isso. Mas o profissional que ele vem pronto, né? Então, por exemplo, vou dar exemplo da Camila, né? Que ela é sua aluna, que ela quer entrar, achei interessante. Eu falei, então vai, compra o curso do Murilo, então, e faz. Ela é uma profissional que ela foi, já comprou, já fez, já me entregou os laudos. Entrou, tá lá, credenciada com a gente. Tá tudo certo. Então, é muito disso, né? E aí, cadê o bend do laudo? A gente precisa, é chato, né, Murilo? A gente sabe, ninguém tá falando que é legal não, viu, gente? Né, Murilo? Eu lembro, a gente foi credenciar na Caixa, o tanto de laudo, acho que foi o evolutivo meu, que eu precisava mexer nele, não tava redondo, né? Eu mandava Murilo aqui, e tem isso aqui, tem isso aqui, e tem isso aqui. Eu falei, Murilo do céu, Murilo é chato mesmo, mas, gente, não tem que fazer, não... É assim, tem que passar pela fase e é isso, e aceitar e fazer o negócio acontecer, não tem... É acabativa, né? E é exatamente por isso que tem tanta gente que morre na praia, porque no primeiro obstáculo já volta para trás. Não tem como. Gente, não tem como. E eu acho até interessante a gente falar sobre isso, né, Murilo? Quando eu comprei seu curso, agora eu vou... Porque vocês vão falar assim, porque a Ferres consegue. Mentira. Quando eu comprei o curso do Murilo, gente, eu demorei 1 ano para engatar no curso, sabia? Então, eu comprei... Eu demorei mais... Nem 1 ano, vai. Vou colocar uns 6... Mentira, 1 ano é mentira. Uns 6 meses. E quem começou a fazer foi a minha irmã, tá? Então, ela começou a fazer o laudo dela, ela já tava com as coisas prontas. E eu lá viajando na maionese, como um monte de gente viaja na maionese. Eu não tinha autoimagem, gente, eu não tinha acabativa. Às vezes eu botava a aula do Murilo lá, eu dormia, Murilo. Você ia falando lá, eu... Ó, pessoal, ela tá dizendo que eu dou sono, viu? Eu dormi. Não, mas eu também, ó. Eu assisti a aula deitada, né? Pô, eu tô querendo dormir mesmo, né? Então, assim, eu tá, deixa ele falando aqui pra ver se o que eu vou entender. Então, eu demorei pra engatar um pouco também. Então, o que eu quero dizer? Eu já fui essa pessoa, gente, que procrastinou, que não terminava nada. Eu já estive nesse lugar. Só que chega um ponto que você não tem resultado. Isso aqui é o quê? Resultado. Você quer uma placa dessa aqui, meu filho? Ó, aqui, ó, bonita.
isso aqui é resultado. Então, eu virei a chavinha mesmo, né? Isso foi mentalidade mesmo. Virei a chavinha e falei, não, agora eu preciso fazer o negócio acontecer. O bicho tá pegando, eu preciso fazer dinheiro, preciso pagar minhas dívidas, então eu vou fazer. E, Murilo, foi 30 dias, juro pra você. Depois desses 6 meses procrastinando, dormindo nas aulas, foi pouco tempo para eu já estar com tudo pronto e já... Hoje, todos os laudos da empresa passam por mim. Por mais que eu tenha profissional técnico, eu tenho um checklist e todos os laudos ainda passam por mim. Eu gosto, eu tô lá, eu olho, então é isso, né? Então. E assim, isso que a Deise falou é importante. Por exemplo, lá quando a Deise adquiriu a nossa mentoria lá atrás, né? Como eu estava começando, eu botava um prazo super longo, né? De acesso. Então era 3 anos. Aí, começou com 4 anos, né, depois eu fui diminuindo para 3, para 2. Por quê? Porque eu percebia que quando a gente dá um prazo muito longo para a pessoa fazer algo, aí que ela procrastina. Então agora eu tenho diminuído, né? Tá 1 ano já o tempo de acesso da nossa mentoria e a tendência é passar para 6 meses. Por quê? Porque eu sei que 6 meses dá tempo e vai forçar a pessoa a realmente fazer. Porque eu não quero ter quantidade de alunos que não tem resultado. Eu quero alunos que tenham resultado. Porque o meu sucesso é o sucesso e os resultados dos nossos alunos. Então, assim, quando o pessoal vê, né, o resultado da Deise e de outros tantos alunos que a gente tem, eles veem que é possível, né, e dá cada vez mais esse gás para poder realmente estudar e se capacitar. Deise, agora eu queria falar, né, sobre a questão da tua construtora. Então, como foi que isso surgiu na tua vida, né? Porque tu comentou aqui sobre esse início na parte de avaliações, mas agora você já tem, né, já abriu outros tentáculos. Eu queria que você falasse em que momento que tu partiu para esse ramo, como é que tá isso? Como eu falei, eu que a minha irmã é fuça, né? Então, assim, gente, minha irmã é minha sócia, né? Que já falei aqui, então a gente é muito fuça nas coisas. O que aconteceu? A gente pensamos dessa forma. Bom, se eu entendo da avaliação do mercado, se eu sei quanto que uma casa vale, né? Então eu vou saber avaliar se uma região é boa ou não para eu construir. Bom, e se a gente fazer casa para vender, né? Ah, mas não tem dinheiro. Mas vamos usar dinheiro do banco, então. Então, a gente começou a abrir os olhos para esse mercado. A gente fazer casa para vender com dinheiro do banco. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro, né? Aí, Fez, mas você já estava fazendo avaliação. Gente, eu tava, mas, assim, você vai crescendo aos poucos. Aqui são 2 pessoas. Então, tudo que a gente fatura é metade meu, metade da minha irmã, né? Até você iniciar uma construção, gente, a casa que a gente fez, se eu não me engano, foi 500 mil, né? Como que você tem 500 mil líquido hoje, né? Então, enfim. Então, a gente abriu os olhos para a construção financiada, por essa questão de a gente não ter capital. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma casa para vender aqui. E a gente fez... Aí as fuças começou de novo, né? E faz estudo de viabilidade para entender região. Então, a avaliação de imóveis que deu esse know-how para a gente, né? Ou vai valer isso aqui. Se valorizar, vai valorizar isso aqui. É assim que o mercado comporta, é assim que o mercado funciona. Então, a gente montou um estudo de viabilidade de uma casa para venda com o dinheiro do banco, óbvio, colocando todas as taxas, tudo, entendendo se ia ter lucro ou não. Vamos levantar essa casa? Vamos levantar essa casa. Só que aí a gente precisa de um aporte mínimo. E esse aporte mínimo, gente, digo aqui, veio da avaliação também. Olha que interessante. Como é que fala? A perspectiva veio da avaliação de imóveis e o nosso aporte inicial também veio da avaliação de imóveis, né? E aí a gente compramos o terreno, demos 20% de entrada ali no terreno, você tem que ter algumas coisas que você tem que fazer, enfim. Beleza. A gente fez nossa primeira casa para vender. Minha, gente, eu passei pelo processo, tá? E aí que começou a acontecer. O pessoal fica de olho. Peraí, a festa está construindo para vender, com o dinheiro do banco. Onde você coloca, no caso do meu, onde você coloca 50 mil que volta 150 mil líquido? Onde? Me fala aí, ó. CDB, o que é? Selic? Não tem. E aí a gente começou a chamar a atenção. Amigos, né? Ei, mas peraí, o que você tá fazendo aí? Me apresenta. E a gente falou, tá, apresento. E a gente começou a apresentar esse estudo de viabilidade. Foi quando surgiu a construtora. A gente fez, né, em 1 ano, acho que foi em 8, 6 meses, já fizemos 1 milhão de faturamento com a construtora. Né? E assim, surgiu da avaliação de imóveis, fomos para a construção financiada. Hoje, nosso lastro de construção financiada é gigantesco. A gente faz a PCI da Caixa, domina a assessoria financiada,
a pessoa tá perdida, não sabe nada. E a gente faz essa assessoria, então isso é um lastro gigantesco que a gente abriu. E agora, né, para vocês terem ideia, a gente já nem tá deixando até as casas já de lado já. Agora a gente tá entrando para incorporação, a gente já tá falando de coisa multifamiliar, a gente já quer coisa de 5 milhões, 10 milhões. Então a gente já tá dando outro salto agora, né, Murilo? Então, é isso. E aí a Ferres Construtora nasceu da avaliação de imóveis. Então, ela que foi esse empurrão, né? Essa mola que impulsionou a gente. E isso é impressionante porque, assim, né, eu que fiquei 16 anos no banco, eu conheci muitos credenciados, né? E, por exemplo, tem vários deles que seguiram exatamente o mesmo caminho das meninas da Ferres. Ou seja, depois que está lá no banco, você como avaliador, é o que ela falou, você conhece o mercado, você sabe avaliar, você faz um networking gigantesco, porque a cada vistoria que tu faz, tu está conhecendo corretor, construtor, cliente. Então, muita gente começa por conhecer o processo, né, do financiamento, da avaliação, começa a abrir os olhos para isso. Então, também tem um grande amigo meu, que inclusive foi meu colega de faculdade, que ele começou exatamente como credenciado do banco. Hoje ele tem uma grande construtora incorporadora lá em São Luís, né? Inclusive eu até comprei uma casa da mão dele que vai ser entregue no ano que vem. E até quero fazer um podcast com ele também para poder lhe contar, né? Hoje ele nem quer mais fazer avaliação de imóveis, quer só incorporar, né? Por quê? Porque ele já atingiu um patamar gigantesco. Acho que hoje, em andamento, ele está com um prédio e, salvo engano, uns 3 empreendimentos de casas, né? De multifamiliar, né? De condomínio, executando. Tudo com financiamento bancário, né? Porque mesmo que, né, a Ferrez comentou aqui, mesmo que você tenha o dinheiro, hoje o financiamento imobiliário, o juro deles é menor. Então é melhor tu deixar teu dinheiro no banco, né, ali rendendo numa Selic, e pegar o dinheiro do banco, que o juro é mais baixo, para fazer esse investimento. E não, realmente, nos negócios físicos, né, não existe nenhum outro mercado que pode te dar uma alavancagem tão grande quanto a construção civil. Mas, Ferrez, agora queria que tu comentasse tu falou sobre a tua terceira empresa, né? A gente já falou da primeira de avaliações, falou agora da segunda, né, que é a Ferrez Construtora, e agora a Ferrez Digital, né? Como é que tu viu isso? Onde é que tu viu uma oportunidade para entrar no digital? Exatamente o que você quer ensinar para as pessoas? Fala um pouquinho sobre essa parte. Entra muito na parte da construção financiada mesmo, porque quando eu quis entrar para a construção financiada, tinha muitas perguntas que não eram respondidas. Quando que o banco coloca o dinheiro na conta? Como que eu vou conduzir esse cliente para fazer uma casa financiada? Porque, gente, nós já fazíamos projetos também, tá? E aí, 90% assim, do Brasil constrói com o dinheiro do banco. Então, a maioria dos clientes que chegavam pra gente, quero fazer projeto. A primeira pergunta é com dinheiro do banco? Você vai construir com aporte próprio ou você vai construir com dinheiro do banco? Então, a maioria com dinheiro do banco, que a gente percebeu que os profissionais não sabem conduzir o cliente. Chega muito projeto para mim na Ferrez Construtora, que a pessoa fez um projeto de 1 milhão, mas a Caixa prestou só meio. Eu falei assim, meu filho, como que você vai fazer isso aqui? Tá inviável. Por quê? Porque aquele profissional lá atrás não soube conduzir esse cliente, né? Então, abriu-se a Ferrez Digital também por quê? Porque a gente tá falando, Murilo, de ticket alto. Eu tô falando de... Você fecha uma construção hoje a 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. Eu tô falando de um ticket alto, um ticket que vai mudar a vida de alguém. Então, a gente percebeu essa dor. Primeiro tem que estar a dor, que era a nossa dor. Falei, vou fazer isso para as pessoas também. Então, foi quando surgiu a Ferrez Digital, onde a gente ensina pessoas, mentora pessoas que querem construir, fazer construção financiada para morar ou para vender. Então, quero atender o cliente que vai morar, quero atender o cliente que vai vender, os investidores. Então, a gente atua nesses 2 campos do mercado, né? E também tem toda a parte de mentalidade, né, gente? Porque, como eu já falei aqui, o que virou minha cabeça, o que virou minha chave, o que me fez crescer foi a mentalidade também, em conjunto com tudo isso. Então, a gente tem mentoria gratuita, né? Eu até estava comentando com a Amanda, a gente estava ali no nosso churrasco, né? Num churrasco de aniversário. E aí, eu até comentei com ela, falei, nossa, eu tenho recebido tanta feedback das pessoas, né? Mudando a vida, pra gente fechar essa questão. É o que você falou. E os feedbacks que eu tenho recebido, né? Que a pessoa fala, Ferrez, eu assisti uma aula sua
engenheiro, arquiteto, às vezes nem gente que tá no ramo, eu tomei uma decisão aqui que eu não tomava há tanto tempo, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então, a Ferres Digital, pra mim, assim, ao meu ver, é uma das empresas mais promissoras, mais escaláveis que a gente tem, né? E eu adoro, assim, eu vou ser sincera, gente, às vezes parece que a gente gosta de estar no Instagram, viu? Eu não gosto muito, não, pra falar a verdade. Somos dois. Eu vou ser sincera com vocês. Ah, é porque a festa tá lá, tá mostrando, ela gosta. Ô, gente, vou ser muito sincera com vocês. Não estaria. Mas depois que eu comecei a ver os feedbacks, depois que eu comecei a entender, né, a profundidade que isso causa na vida das pessoas, eu comecei a pegar um certo gosto. E eu tenho o mesmo pensamento que você, às vezes, eu falei até pra Amanda, eu falei ontem pra ela, falei, depois do meu lançamento agora, eu vou me desligar do Instagram, eu não quero postar mais nada. Mas aí, enfim, é um propósito, né? Aí a gente já sai da parte do dinheiro, já entra na parte do propósito. E, cara, eu me encontrei tanto nisso, quando eu fiz as minhas primeiras mentoradas, elas receberam a nossa placa, foi de 500.000. E olha que interessante, era uma arquiteta, Murilo, de 70, quase 70 anos. E ela já tinha um terreno, queria construir, não tinha dinheiro. Falei, que é isso, minha filha, já tem terreno, ela consegue financiar 100% dessa construção. Então, vieram essas mentoradas, fizeram a construção dela, foi disruptivo para elas, já estão fazendo outras. Eu falei, meu Deus, olha o que através de mim, o que aconteceu na vida dessas pessoas, né? Então, assim, eu me despertei muito pra isso. E aí, agora a Ferres Digital vem com tudo, né? Vem com tudo. E não é... outro ponto muito bom aqui. Muita gente pensa a curto prazo, né? E a gente aqui, gente, pensa a longo prazo. Quando eu tô falando de um credenciamento Caixa, um credenciamento do Banco do Brasil, de uma escala, eu estou pensando a longo prazo. O meu projeto é daqui 1 ano, 2 anos, eu tô me movendo para lá. Então, eu vejo que muita gente se perde também porque fica pensando a curto prazo, né? Eu quero receber 5.000 agora, só de avaliação. Calma. Então, quando eu tirei o tempo da jogada, eu não penso no tempo mais. Eu sempre falo, o tempo vai passar de toda forma. Eu tirei o tempo da jogada, isso é o desenvolvimento de uma virtude, que eu falo, que é a virtude da paciência, porque quem é impaciente não colhe grandes frutos, tá? Tirei o tempo da jogada, falei, eu vou plantar. A gente tá colhendo aqui essa placa aqui, eu tô pensando, isso aqui foi a longo prazo. Ah, tá, até queria falar uma coisa, né? Mulher de pouca fé, fui. Porque Murilo virou pra mim e falou assim, eu vou fazer uma placa de 500.000, não foi? Murilo falou assim, eu vou fazer uma placa de 500.000. Eu falei, Murilo, não. Acabei de receber a de 200k. Né? Falei, não sei se eu vou bater 500.000 esse ano. Esse ano, a gente tá aqui, julho, agosto, né? Entramos em agosto agora. Não sei se eu bato 500.000. Falei, Murilo, então tá bom. Né? Eu falei, então tá bom, vou pedir de 400 pra você. A gente mandou e-mail pro Murilo, gente, foi 502.000. Aí eu pensei, há meses atrás eu tava chorando na sala da minha casa porque eu recebia de 100, você lembra? Lembro. Tava chorando, gente, na sala da minha casa. Por quê? Na sala da minha casa tinha nada. Não tinha nem um sofá, não tinha nada quando eu mudei. Dura com Deus. Tinha R$1. E eu lembro que eu orava na sala da minha casa pedindo a Deus, enfim. E quando essa placa de 100 chegou, ela representou muito pra mim. Às vezes ela tem mais representação pra mim que de 400. Olha pra você ver que interessante. Eu falei, cara, pensei. Falei, nossa, há meses atrás eu tava chorando que eu recebia de 100. E agora eu bati 500.000, cara, que é isso? Mas o quê? Pensamento de longo prazo. Eu tô plantando, eu tô preocupada com o plantio. A colheita é consequência. É consequência. É basicamente esse pensamento aí. Então, só voltando aqui essa questão que a Daisy comentou, em relação a essa questão, né, do digital, da transformação na vida das pessoas, né, que ela hoje já está enxergando também essa oportunidade, já implantou na empresa dela e só tem a crescer. Eu sei que de repente você que está assistindo a gente aqui, que ainda, né, não conseguiu engrenar na carreira, tu pode até pensar assim, não, isso estão falando da boca para fora, eles estão querendo só vender o curso deles ou a mentoria deles. Vocês entendam o seguinte, eu espero que vocês cheguem lá, né, tenham resultados, para que vocês vão perceber que o dinheiro, ele vale até um certo ponto. Chega um determinado ponto que se tu tiver, por exemplo, 1 milhão na tua conta ou 10 milhões, tu compra as mesmas coisas. Então, o dinheiro ele passa a já não ter mais tanto valor.
Mas é o que ela comentou, os feedbacks que você recebe, você conseguir enxergar as vidas que você transforma, é algo realmente sensacional. Durante muito tempo eu ficava assim, até às vezes eu falo que é a síndrome do impostor, né? Eu dizia assim, gente, será que isso que eu estou fazendo vale a pena? Faz sentido, Faz né? sentido. E aí eu lembro que ano passado eu fiz uma pesquisa com os nossos alunos, mandei em todos os grupos, né, dos nossos alunos, e 709 alunos responderam essa pesquisa. E aí, quando o resultado saiu, foi algo muito impactante para mim, porque os meus alunos, os que responderam a pesquisa, né, esses 709, já tinham faturado juntos mais de 50 milhões de Que reais. isso. Aí eu falei, pô, eu ganhei aqui 1% disso, né, ensinando eles, mas olha como eu consegui multiplicar esse capital no bolso de cada um deles. E vou falar sobre outro ponto, né? Porque como a gente é taxado de vendedor de curso, né, Murilo? Eu vou colocar até vou jogar até outro ponto aqui na mesa. Que é o seguinte, o Murilo fez a vida dele no off, né, Murilo? Gente, o Murilo fez a vida dele, eu também, tá? Então, o meu sustento, né, a minha vida, né, a minha carreira, ela foi feita no off. Foi trabalhando no off, foi no meio de construção, fazendo a construção financiada. Foi. Gente, se vocês forem pensar também, um ano e pouco de CREA, já batemos milhões de faturamento anual. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o Murilo fez a vida dele no off. Ele não depende de vender curso para viver. Eu não dependo de curso para viver. Gente, desligou. Murilo, a pergunta aqui: se desligar o Instagram hoje, não tem Instagram mais, você vai. Tá ok para você? É exatamente isso daí. Lá no início eu tinha essa síndrome do impostor de ficar com medo de ficar desempregado, de ficar com medo de não ter dinheiro. Hoje em dia, isso para mim eu tenho certeza que se porventura cair uma bomba atômica aqui, acabar com tudo, com o conhecimento que eu tenho hoje, com a experiência, eu vou conseguir construir tudo de novo, mesmo que não tenha Instagram, que não tenha rede social, que não tenha nada. Exatamente. É o ponto também que a gente se encontra. Então, é isso, né? É o profissional enxergar a oportunidade ali, né? E fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu também tive muita sorte, né? Porque você sabe, né? Eu já falei isso pro Murilo. O Murilo mudou a nossa vida, né? Se o Murilo não tivesse metido a carinha dele lá na internet há uns anos atrás, a minha irmã não teria visto ele, a gente não teria começado a empresa, não teria o lastro que a gente teve hoje, né? Então, assim, é um efeito dominó. Feito borboleta. Efeito borboleta, é muito interessante isso. E olha pra você ver, Murilo, hoje eu dou aula na internet porque um dia você deu. E hoje eu tô mudando a vida de gente porque um dia você mudou. Então, gente, é algo assim... Quando vocês param pra pensar, não é só... Existem os vendedores de cursos charlatões? Existem. Tem que tomar cuidado? Tem. Mas não é o nosso caso. Definitivamente não é o nosso caso aqui. Exatamente. Então hoje você precisa exatamente aprender a filtrar, né? Porque como é muito fácil fazer um marketing no Instagram, em qualquer rede social, tem muita gente que olha assim e fala assim, vou vender curso. E aí, né, tem às vezes uma linguagem bonita, uma fala legal, e muita gente cai, mas essa pessoa, ela muitas vezes não viveu aquilo que ela está ensinando. Então, ela vai te ensinar algo superficial, algo teórico, e algo que talvez não consiga te transformar. Então, hoje, a gente tem que aprender apenas a filtrar o excesso de informações, né? Mas é uma oportunidade de ouro hoje que a gente tem de aprender. Porque, assim, na minha época que eu me formei, a gente precisava depender de cursos presenciais, né? E que aconteciam de forma bem rara. Hoje não, hoje qualquer profissional que tenha conhecimento, ele consegue ensinar através das redes sociais, isso permite que você aprenda de qualquer lugar, né? E realmente algo muito disruptivo. Então, eu tenho a plena certeza de que isso só vai crescer para mim, para Deise, para todo mundo que faz um trabalho sério, um trabalho legal e que realmente consegue transformar a vida das pessoas. Bem, Deise, queria agradecer demais aqui esse bate-papo. Tenho certeza que muita gente hoje se espelha em você, né? Muitos alunos nossos, porque eu sempre estou, né, também compartilhando os teus resultados, né, no nosso Instagram, nos nossos eventos, o seu, de outros alunos, e sei que muitos deles vão lá no teu perfil, né, vão conversar vão perguntar contigo. muita coisa pra mim, gente, pode perguntar. O que eu puder responder, assim, eu respondo, eu ajudo, né? Então, o pessoal vem, me pergunta muito, e quem quer credenciar na Ferres também, me venham com laudos prontos. Só para deixar aqui consignado, o Instagram é Ferrisenge, é isso? Isso, @FERRIS de engenharia, né? Então, @Ferrisenge já vai aparecer a gente lá. Show de bola. Então, pessoal,
Obrigado aí pela participação de todos, né, que assistiram aqui esse podcast. Tenho certeza que você tirou lições valiosas daqui e nos encontramos numa próxima. Um forte abraço a todos e até mais.